Oi, pessoal, boa tarde, vamos chegando. Olá, boa tarde, tudo bem? O pessoal está na escuta aí. Já vamos começar a Tudo nossa bom? live. É um Ótimo. prazer estar aqui com o Oswaldo Negrão, estar aqui com o Roberval. Tudo bem? Oi, Olá, pessoal. Olá, boa tarde. boa tarde. Enquanto o pessoal vai chegando aí, né? Uhum. A gente vai iniciando aqui, vamos preparando o comecinho da nossa live. Gente, é muito importante, né, a gente disseminar informação de qualidade, por isso que nós estamos aqui para conversar com dois especialistas, né, dois professores atuantes em saúde pública. Boa tarde para quem está nos acompanhando pelo Facebook. Né, eu sou o Rui Rocha e esta é a estreia da Live Proifes contra o coronavírus. Né. É muito importante que a gente combata essa epidemia, essa pandemia, com informação de qualidade. Hoje é 3 de abril e nós estamos juntos em transmissões todas as sextas, né? Essa é a nossa primeira transmissão, mas vamos continuar isso com a participação de outros professores, né, de outros sindicatos, toda sexta-feira aqui na página do Facebook do Proifes Federação. Proifes é a federação que reúne diversos sindicatos de professores em instituições federais de ensino em todo o Brasil. Né? É muito importante a gente estar junto nessa corrente aí pela ciência, pela informação, pela saúde pública. Em tempos de pandemia do coronavírus, o Proifes Federação e seus sindicatos federados tomam a iniciativa de realizar esta live semanal com o objetivo de informar e trazer para você notícias, destaques sobre os avanços promovidos pelas IFES no combate ao novo coronavírus e a outras doenças de alta incidência no Brasil. Também compartilhar ações dos sindicatos, docentes e do próprio Proifes, né, da própria federação, no combate à pandemia. É sempre pela valorização dos serviços públicos, né, e dos servidores públicos também. É curioso, né, porque até um tempo atrás havia toda uma onda para diminuir a importância, diminuir o papel do servidor público, né, pessoas promovendo informações equivocadas, e agora a gente precisa mais do que nunca das instituições federais, a gente Uhum, precisa mais do que uhum. nunca do SUS, né? Bem, semanalmente receberemos uma dupla, né, dois professores de diversas instituições, né, um docente do setor de saúde, né, e outro diretor dos nossos sindicatos aí. Nesta edição, nós vamos receber o professor da Escola de Saúde da UFRN, Roberval Edson de Lima. Roberval, é um prazer contar contigo. É muito importante que você esteja aqui com a gente, trazendo informação. Saudações positivas, né, no momento desse tão difícil que nós estamos vivenciando, mas que a gente acredita nesse potencial. Primeiramente, né, uma saudação a todas as pessoas que estão nos assistindo, ao mesmo tempo em que parabenizo a iniciativa do Proifes Federação em ter um canal aberto para este diálogo tão importante nesse momento em que nós precisamos ter um enfrentamento mais qualificado. Pois é, e temos Uhum. também a presença do nosso diretor de política sindical, né, do Adurne Sindicato. Ah, não, peraí. Vamos corrigir aqui. Do Isso. nosso secretário do Proifes Federação, Oswaldo Negrão, também diretor do Proifes, né? Isso. Também Aham. diretor do Adurne. Oswaldo, é um prazer contar contigo. Você que também é especialista em saúde pública, né? Uhum. Oi, Rui, um prazer estar aqui. Tudo bem, Roberval? Um prazer Tudo em ter esse ordem. espaço. Parabéns ao Proifes Federação pela iniciativa, é absolutamente necessário a gente trazer um debate qualificado, né, na temática que abrange toda a sociedade brasileira e a sociedade global, não é à toa que foi denominada pela própria OMS de uma pandemia global. Então, nós precisamos pensar localmente, agir localmente, mas pensar globalmente, né? É uma necessidade urgente. Pois é, em tempos de pandemia, a informação é super importante, né? A informação, seguir as recomendações dos profissionais de saúde pública. Eu agradeço Uhum. também a nossa equipe que está aqui nos bastidores, né, na produção, né, a Ana, agradecer também ao Bruno,
né, e a professora Gilca, que coordena a comunicação do PROIFES Federação. Então, pessoal, nós estamos já vivendo dias completamente atípicos, né? Estamos, nessas últimas semanas, em estado de atenção, né? Cada vez mais as pessoas estão se preocupando, estão acompanhando um volume muito grande de notícias, né? As manchetes nos jornais estão focando no desenvolvimento dessa pandemia, não só aqui no Brasil, como em todo o mundo. No Brasil, estamos todas e todos tentando fortalecer essa mobilização, né? Ou pelo menos quase todos. Nem todo mundo está contribuindo ainda, né? Mas esperamos que essas pessoas despertem, acordem, porque o problema é grave. Parte importante desse esforço, né, para fazer o combate da pandemia vem das instituições de pesquisa, né, das instituições federais, né? A gente destaca universidades, institutos, né, eles têm cumprido um papel muito importante. É o que a gente chama das instituições federais de ensino, né? E aí a gente tem vários bons exemplos, né? Nas diversas regiões, no Sul, no Sudeste, no Centro-Oeste, no Norte, no Nordeste, a gente tem diversos bons exemplos. Isso é interessante também, porque às vezes a população fica um pouco ansiosa. É bom a gente trazer também as boas notícias. Pois bem, gente, a gente sabe, né? Vocês são especialistas em saúde pública, têm uma atuação importante, mas além da pandemia, nós estamos enfrentando as doenças que sempre enfrentamos, né? Malária, dengue, zika, febre amarela. Essas doenças são responsáveis por muito sofrimento, trazem muita morte, mas, em contrapartida, os institutos, as universidades federais estão aí atentos, combatendo, trazendo benefícios para a população, né? Porque seria muito pior se a gente não tivesse os cientistas aí atentos, acompanhando esse processo. E o Brasil tem todo um desenvolvimento, né, no enfrentamento dessas pandemias. O SUS ganhou muita expertise, né, e a gente agradece a vocês, que são pesquisadores da área, né, que são professores da área, e tantos outros colegas que têm contribuído. Mas, apesar de tanto esforço, as instituições federais, os servidores, os docentes e os técnicos têm sido alvos de muitos ataques. Restrições financeiras têm acontecido, inúmeros cortes. E aí eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho. Professor Roberval, como é que você avalia a atuação da UFRN no enfrentamento do novo coronavírus? Bem, primeiramente é importante destacar a dimensão das atividades, ou das ações e iniciativas desenvolvidas pelas universidades, né? Às vezes, no senso comum, nós somos habituados a pensar que são apenas unidades de ensino, né? De produzir aulas e algo dessa natureza. Porém, a gente tem o que a gente fala sempre, ou às vezes a gente fala o tripé ou um quadrilátero, que seria o ensino, a pesquisa e a extensão, como também o ensino, a pesquisa, a extensão e a gestão também, né? No âmbito maior de entrelaçamento das forças para se ter a resolução de problemas. E o que a gente pode destacar aqui em relação à atuação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em especial, né, destacando que quando surgiu o primeiro caso do coronavírus no estado do Rio Grande do Norte, em fevereiro desse ano, né, a própria universidade ela começou a se organizar no sentido de que na primeira quinzena de março foi implantado um comitê científico, né, dentro da própria universidade. Então, a implantação desse comitê com organismos de expertise reconhecida dentro da produção científica no estado e no país, eles começaram a se reunir. Entre eles estavam a Diretoria de Atenção à Saúde aos servidores da UFRN, Departamento de Infectologia, Microbiologia, Parasitologia, Instituto de Medicina Tropical, e esses especialistas começaram, então, a pensar
de que maneira nós poderíamos organizar um enfrentamento para esse problema de caráter mundial. A partir daí, o que aconteceu mais ou menos para a grande parte dos institutos federais de ensino foi a suspensão, exatamente, dos processos presenciais de encontro, né? A partir do dia 17 e 18 de março, houve essa suspensão. Então, a partir daí, o que foi que aconteceu? Com a implantação desse comitê científico, algumas ações começaram a ser desenvolvidas. E a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, por exemplo, com quase mais de 43 mil alunos aproximadamente, 5.500 servidores, presente em diversas regiões aqui do estado, ela começou a desenvolver ações com as suas unidades, seus departamentos e seus centros. E nós gostaríamos aqui de destacar, além da questão do comitê, vamos dizer assim, uma perna do comitê científico foi o Comitê de Solidariedade, que começou a pensar, inclusive, as próprias questões pertinentes ao isolamento social, ao desenvolvimento da quarentena, a preocupação com a economia solidária, com como a gente poderia apoiar nesse aspecto a sociedade potiguar e, estendendo isso, como é que a gente pensa um momento de pandemia em relação ao comportamento social e também das unidades econômicas, o que é que aconteceu também. Então, nós temos algumas intervenções que são fantásticas. Eu gostaria de separar aqui, acho que o Oswaldo está me ouvindo também, nós da saúde coletiva costumamos dizer que a gente tem um campo de intervenção pelo menos em 4 áreas. Quais seriam elas? O campo da promoção da saúde, que seria o estímulo a hábitos, comportamentos e estruturas mais saudáveis para o viver. Temos ainda o âmbito da prevenção, no âmbito da proteção, melhor dizendo, no âmbito da proteção, então nós criamos defesas ou barreiras para que esses problemas tenham seus riscos minimizados, seus agravos sejam diminuídos. Temos um terceiro campo, que é o campo da recuperação da saúde, que aí entra diagnóstico, tratamento, o cuidado especificamente, e o campo da reabilitação, a área de reabilitação, que seria aquela especificamente para tratar das pessoas que já estão com problemas mais instalados, né? As sequelas, como nós costumamos dizer. E eu gostaria de pontuar pelo menos 2 aspectos agora. O primeiro deles seria as ações que a gente está trabalhando no âmbito da promoção da saúde. A própria universidade, ela implantou no seu laboratório especializado em informações de saúde, o LAIS ou LAIS, como alguns chamam, né? Um espaço, vamos dizer assim, virtual, Neste painel, nós vemos o número de casos em tempo real. Por exemplo, hoje, o estado do Rio Grande do Norte, 176 casos diagnosticados, já notificados em relação ao Covid-19. Temos ainda o quê? No qual esse diagnóstico é feito do ponto de vista laboratorial, que está na casa dos 2 dias aproximadamente, para a gente ter um confirmatório laboratorial em relação ao Covid. Fora isso, outras ações, além da questão desse painel, no qual nós temos uma visualização, nós costumamos dizer também, isso é um recurso de inteligência sanitária. O conhecimento epidemiológico, a ciência epidemiológica, ela fornece para a gestão em saúde e fornece também para a sociedade como um todo um grande recurso para a gente conseguir enxergar a dimensão dos nossos problemas. Em que frente de ataque a gente vai poder trabalhar. Então a gente não fica apenas numa defensiva, mas a gente parte para a ofensiva também dentro dessa visualização de cenários. Dentro, então, desse painel de monitoramento, o que mais nós podemos ter? Outras ações foram desenvolvidas? Sim. Aqui na universidade, alguns departamentos, como o Departamento de Saúde Coletiva, vinculado também com o Departamento de Odontologia, disponibilizar uma linha telefônica no qual a sociedade em geral pudesse interagir, que é o Disque Prevenção. No Disque Prevenção, qualquer pessoa pode acessar o telefone, melhor dizendo, para receber informações sobre sintomas, sobre o panorama da pandemia, sobre que tipo de iniciativa pode ser tomada, que tipo de comportamento a sociedade pode ter neste momento. Além desse tipo de serviço, para diminuir ou
vamos dizer assim, reduzir o fluxo de pessoas nos serviços de saúde, que sempre há uma procura maior, quando apresenta-se alguma sintomatologia, as pessoas costumam buscar o serviço de saúde. Então, para evitar a quebra desse isolamento social e a busca intensa aos serviços de saúde, foi também previsto um canal de interação pelo Instituto de Medicina Tropical, também combinado com o LAIS, o Laboratório de Inovações Tecnológicas em Saúde, um teleatendimento. E nesse teleatendimento a pessoa também pode fazer esse tipo de conversa, vamos dizer assim, virtualizada, né, de informação, de instrução, vamos dizer assim, para a situação da epidemia. E o que tem interessante é que às vezes a gente costuma também pensar muito no campus central da universidade. E, na verdade, a universidade, com o processo de expansão universitária, ela tem diversas unidades em diversas regiões do estado. E isso acontece também em diversos estados do país, né? E essas iniciativas também estão sendo tomadas por outras unidades dentro aqui do estado do Rio Grande do Norte. A exemplo disso, né, a Faculdade de Ciências do Trairi, né, a FACISA. Então, nós temos algumas iniciativas, algo que é muito sensível hoje, quem tem criança dentro de casa, quem tem filhos dentro de casa, saber a dificuldade da gente saber como trabalhar, a ocupação do tempo dentro desses espaços, até a própria saúde mental das pessoas que estão em isolamento social é uma preocupação. Então, coordenação de saúde mental tem atuado de forma bastante incisiva nesse aspecto, como também, né, sendo produzido material como cartilhas para orientar os pais, os responsáveis por crianças, a como lidar, inclusive o brincar, o aspecto do brincar que é tão importante também para o público infantil, a questão do monitoramento das atividades cotidianas, até o rearranjo da saúde mental, da nossa saúde psíquica, como pode ser a gente estando dentro de casa. E importante citar, por exemplo, acredito que cada estado deve ter uma realidade. Por exemplo, algumas regiões aqui do estado do Rio Grande do Norte têm uma atividade muito intensa de serviços de mototáxi, serviços de mototaxistas. Então, a universidade, percebendo isso, começou a trabalhar também no interior, a Escola de Ciências Médicas, que fica numa importante região aqui do estado do Rio Grande do Norte, começou a trabalhar, inclusive, também as orientações para que esses profissionais pudessem exercer a sua função com segurança e com a sua saúde resguardada, bem como de sua clientela. A exemplo disso também a produção de cartilhas pelo Departamento de Nutrição, com orientações sobre conservação, manipulação de alimentos, como fazer para resguardar exatamente a qualidade sanitária, ao mesmo tempo nutricional desses alimentos, e até mesmo como consumir serviços de entrega, né, de alimentos, os famosos delivery. Então, como é que a gente pode fazer isso tudo? Então, se a gente fosse falar, e eu também não poderia deixar de destacar aqui a importância do Departamento de Comunicação da UFRN, bem como os canais que nós temos de mídia para fazer a comunicação com a sociedade, entre eles a TV Universitária e também a FM Universitária, propagando ou divulgando informações de grande valia para a nossa sociedade, porque com certeza o aspecto comunicacional é algo que é crucial num momento como este da pandemia. De fato, né, Roberval? Super importante, né, tratar bem a informação, né, nessas horas que a gente precisa de divulgação científica, de bom jornalismo, jornalismo com compromisso público. E por falar em notícias, né, a gente andou pesquisando, o Bruno Oliveira, que está na produção, né, dessa nossa transmissão, ele trouxe algumas notícias interessantes aqui. Coronavírus, a UFRJ desenvolve um novo teste para detectar o Covid-19. Tem também uma outra notícia relevante apontando para as contribuições das federais, né? A UFPB prepara 2 laboratórios para teste de Covid-19. Eu vou passar agora para o professor Oswaldo. O Oswaldo vai fazer algumas considerações, mas olha só, então não é uma coisa isolada, né? Não é apenas uma instituição, né? São várias instituições atuando, colaborando no enfrentamento dessa pandemia. Então, professor Oswaldo, agora é o momento de te ouvir também, né? Sim. O professor Roberval trouxe considerações muito importantes, né? Uhum. A gente está vendo que diversas universidades estão engajadas, né? Mas vamos pensar aí,
a gente tem diversas notícias acontecendo, né? Diversas notícias aparecendo aí para a gente comentar. Oswaldo Negrão, dirigente do Adurne Sindicato, né, e também do Proifes Federação. Oswaldo, fala um pouquinho para a gente sobre a valorização dos serviços públicos neste momento. Né? Por que devemos valorizar os serviços públicos? Por que devemos defender o SUS num momento como este, de pandemia? Pois bem, Rui, é uma excelente questão. Nesse momento da pandemia, a gente vê as secretarias estaduais e o próprio governo federal fazendo convocatórias para que profissionais se apresentem, né, profissionais das mais diversas áreas, inclusive, se apresentem nesse momento para o enfrentamento. E a gente pode fazer um contraponto com esse processo de desgaste, né, e de desvalorização que vinha sendo feito contra o funcionalismo público. Pois bem, existe uma importância estratégica desses profissionais, né, nas mais diversas áreas, né? E agora, por exemplo, uma questão fundamental e primordial, por exemplo, o controle dos aeroportos, né? Que uma necessidade premente, e muita gente não sabe, por exemplo, que quem faz toda a vigilância aeroportuária é o sistema de vigilância em saúde do Sistema Único de Saúde. Muitas vezes a gente pensa, né, no aeroporto, pensa em questão de transporte, e a gente não associa isso a uma ação estratégica do SUS, certo? Ou seja, o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, ele é absolutamente necessário e primordial quando a gente quer fazer uma contenção de uma epidemia ou de uma pandemia, como é esse caso que nós estamos vivenciando. A outra questão fundamental é a questão da carreira, né? Nós temos profissionais de carreira, a gente permite essa possibilidade de um profissional ele reconhecer uma determinada comunidade ou um determinado bairro, né? Nesses momentos de organização de uma estratégia de contingenciamento ou de uma estratégia de controle dessas pandemias, é absolutamente necessário que essa equipe tenha um determinado vínculo, ou seja, que a gente conheça a comunidade e que a comunidade também nos conheça, né? Então, a atuação do profissional de saúde, seja ele o técnico de enfermagem, o agente de saúde, o enfermeiro, o médico, o dentista, o fisioterapeuta, enfim, toda, né, a rede, a gama de profissionais de saúde que podem atuar numa determinada comunidade, ela vai ser tão mais valorizada pelo próprio bairro, dentro do seu próprio bairro, nas suas ações, conforme essas relações de vínculo sejam estabelecidas. Então, existem estudos que comprovam, por exemplo, que uma das principais características que a gente precisa valorizar na atenção à saúde é a longitudinalidade da atenção. Ou seja, essa linha que vai sendo construída na relação profissional-paciente, quanto mais tempo aquele determinado profissional de saúde lhe acompanha, Rui, ou a sua família, né, ou os seus idosos, ele vai sabendo do caso clínico. Então, ele sabe muito bem de quais são as demandas, por exemplo, que o Rui e a sua família demandam, certo? Nessa perspectiva, quando a gente tem profissionais de carreira, né, é muito mais garantida essa longitudinalidade do que, por exemplo, um caso de você fazer uma contratação emergencial de profissionais que vão chegar, né, como a gente diz no jargão comum, vão chegar de paraquedas, literalmente, para demandar vão estabelecer, né, aquele atendimento clínico, mas não vão ter necessariamente um vínculo com aquela população, né? Isso a gente vê muito nos casos quando a gente precisa de um serviço de urgência e emergência. O profissional que está lá na urgência e emergência, ele não vai ter condição de fazer uma anamnese, um diagnóstico prolongado, uma consulta prolongada. Por quê? Porque ele tem uma demanda de urgência em que naquele plantão de 12 ou de 24 horas, ele vai atender 20, 30, 40, 50 pessoas. Ele não conhece aquele paciente, né, professor Oswaldo? Exatamente. É interessante, porque você ministra uma disciplina chamada Saúde e Cidadania, né? Que faz esse trabalho de ir à comunidade, de conhecer as pessoas. Exatamente. Né? Na saúde pública, né, nessa disciplina, a gente trabalha com um dos conceitos primordiais, que são os determinantes sociais em saúde, certo? Ou seja, as relações econômicas, as relações da escolaridade, isso repercute diretamente na qualidade de vida e de saúde e nos processos de adoecimento da população.
Então, quanto mais os profissionais de saúde estabelecerem esses vínculos, né, não é à toa que hoje a academia, ou não é à toa que hoje os centros de formação, principalmente na área de saúde, eles se desenvolvem, eles acontecem nas próprios serviços de saúde do Sistema Único de Saúde, né? Hoje eu ministro 4 disciplinas do curso de medicina e todos eles acontecem extra-campus. Ou seja, a gente está lá nas comunidades discutindo e aprendendo com a comunidade as ações que precisam ser desenvolvidas no campo da saúde. Por isso que é primordial e fundamental a valorização desses profissionais que atuam lá na ponta. Oswaldo, agora a nossa equipe preparou aqui uma pesquisa, trouxe algumas notícias. Sim. Né? A nossa equipe de produção, né? O Bruno Oliveira, a Ana Carolina Soares, que estão produzindo com a gente essa live. Inclusive, eles falaram a respeito do programa Previne Brasil. Como é que é isso? Estão surgindo novos programas? Exato, né? É uma das características desse governo, né, ter várias portarias ministeriais e algumas bastante preocupantes. Às vezes eles acertam, mas de um modo geral, várias portarias muito preocupantes. E uma delas é justamente essa, chama Programa Previne Brasil. É uma portaria do Ministério da Saúde, número 2979, para quem tiver depois mais curiosidade, vale a pena fazer uma leitura mais detalhada dessa portaria, mas ela traz problemas bastante sérios, Rui, em relação ao financiamento do Sistema Único de Saúde, né? Para vocês terem uma ideia, em pleno 2020, a gente vai ter um problema muito sério de desfinanciamento da atenção básica. O que é a atenção básica? São justamente aqueles serviços, né, que estão lá próximos da comunidade. São aqueles postos de saúde que atuam nas periferias, que atuam nos bairros, certo? E eles devem ser o modelo, né, um modelo de organização do sistema de saúde, certo? E essa portaria, ela vem justamente numa proposta de novo financiamento, né, num primeiro momento, quando foi lançada no final do ano passado, né, o ministro Mandetta disse, não, vamos investir mais de 2 bilhões de reais na saúde, agora com esse novo programa. Só que, na verdade, ele esqueceu de comentar que o governo federal está retirando 8 bilhões de reais para o ano de 2020 na LOA, certo? Então, ele tira 8 bilhões e depois devolve 2, né, e fazendo a propaganda de que está indo tudo muito bem. E não é uma verdade. Na verdade, aqui, trazendo o exemplo da cidade de Natal, nós vamos perder alguma coisa em torno de 50% a 55% dos recursos que financiam justamente aqueles profissionais que atuam lá na ponta, Rui, porque esses profissionais é que precisam fazer o diagnóstico inicial e, nos casos mais graves, fazer os encaminhamentos para as unidades de pronto atendimento, para as UPAs, para as clínicas e para os hospitais, porque o ideal é que as pessoas não procurem diretamente os serviços hospitalares, certo? Porque senão a gente afoga o sistema hospitalar e, na verdade, deveria ir para o hospital tão somente aquelas pessoas que, de fato, têm a indicação. Mas, para isso, a gente precisa que o sistema funcione na sua estrutura de um modo geral. E a base dessa estrutura de funcionamento é justamente a atenção primária em saúde, tá certo? Poxa, agora eu fiquei preocupado, né? Quer dizer que o governo dá com a mão, mas tira com a outra? Né? Eu queria até ouvir também o Roberval nisso, né? Já que ele atua em gestão de saúde também, né? Isso. É um economista, mas voltado para essa questão da gestão hospitalar. Como é que é isso, Roberval? O orçamento em saúde, ele sofreu muitos cortes ao longo dos últimos anos? Sim, de fato, até fazendo uma ligeira correção na frase, ele dá com a mão e tira com as duas. Isso. A gente ri, mas é trágico isso, né? Porque a gente vê o resultado depois. No sentido, vamos dizer, macroalocação de recursos, quanto é que custa mais ou menos um orçamento da saúde no país? Ela está custando hoje, quer dizer, no ano passado, ela custou algo em torno de 120 bilhões de reais. Este ano ela vai para menos de 110, com um cenário de pandemia de coronavírus, mais os outros problemas que nós historicamente temos aqui. Isso quer dizer que nós estamos com a retração orçamentária em relação ao ano anterior. E se for nos perguntar quanto é necessário, de fato, para que a saúde venha a funcionar. Ora, se a gente colocasse, né, acho que o Oswaldo vai poder até confirmar, se a gente colocasse hoje 170 bilhões de reais, ainda seria pouco. Percebamos que o nosso
país, ele desde a Constituição de 1988 tem uma saúde de caráter universal, quer dizer, para todas as pessoas nesses campos que foram citados aqui: promoção, proteção, recuperação, reabilitação, pesquisa, né, desenvolvimento científico, tecnológico, inovação. Então, tudo isso, um orçamento deveria ser. Ora, se nós formos visitar a série histórica do financiamento, há 10 anos atrás a gente estava trabalhando na perspectiva de pelo menos chegar aos 100 bilhões, e a gente não tinha 100 bilhões há 10 anos atrás. Então, agora que nós estamos num cenário de crise como esse, chegando ao patamar dos 100, 108, 110, no máximo, bilhões de reais. E nessa perspectiva que o Oswaldo coloca para a gente, ela é muito preocupante. O que isso quer dizer? Acredito que cerca de 60% ou mais dos municípios brasileiros são municípios de pequeno porte. O que isso quer dizer? Abaixo de 20 mil habitantes. O que isso quer dizer também? Serviços de atenção primária é a vocação original desses municípios, e que eles poderão e de fato terão uma retração financeira já a partir agora dos meses de abril e maio. Já era a perspectiva a gente começar a fazer isso, e numa proposta de governo de que isso fosse se arrumar para frente. Agora, o para frente é algo que a gente não sabe. Então havia e ainda há um painel disponibilizado pelo governo, né, dizendo assim: olha, tua situação hoje é essa. Se você ingressar na nossa proposta, você irá para tal. Então é um jogo virtual, é um jogo em que você está fazendo uma prospecção. Se você conseguir cadastrar, que aí nós gostamos de deixar claro, o que está sendo mudado no Brasil. O nosso país fala de uma saúde universal. Então a gente trabalha numa das lógicas de financiamento com per capita, ou seja, um valor por pessoa. Agora, a lógica do financiamento não é mais por pessoa, cidadã, e sim por aquele cliente, aquele usuário cadastrado, ou usuária cadastrada no serviço. Isso pode descer bastante. Não é, para os municípios de maior porte, acima de 100, 150 mil habitantes, não é preconizado que eles tenham 100% de cobertura da Estratégia de Saúde da Família. O que isso quer dizer? Se ele não tem 100% de cobertura, então ele só vai receber recursos pela população coberta. Então mudou completamente a lógica de financiamento e também do cuidado. Então o modelo não é mais um modelo de atenção, não é mais universal, é um modelo de seleção apenas para aquelas pessoas que estão cadastradas. E em algumas cidades, infelizmente, o critério utilizado para fazer a implantação dos serviços de saúde e também da Estratégia de Saúde da Família foi escolher a população mais vulnerável. Então a gente entra naquele dilema. A gente está construindo um sistema pobre para pessoas desvalidas. Então a gente está numa encruzilhada muito séria. Então, num momento como esse, em que a maior parte dos municípios tem uma responsabilidade com cuidados primários em saúde, né? O primeiro acesso das pessoas, o preferencial, acontece nesses serviços. Então, quando as pessoas entrarem por esses serviços, elas já vão perceber uma retração na capacidade de oferta para uma demanda que é uma demanda universal, né? Independente de eu ser brasileiro ou não ser, naturalizado ou não, independente de eu estar com meus direitos de cidadania em pleno vigor, todas as pessoas devem ser cobertas, e não somente por assistência. Então aqui a gente reforça a vigilância, a gente reforça a atividade de promoção da saúde, de educação permanente em saúde. Então tudo isso tem que ficar muito bem clarificado, porque, infelizmente, nós não gostaríamos de estar dando uma notícia como essa. Eu odeio ser o correio da má notícia. Mas a situação não vai ter boa. Me permita só uma parte. É incrível, porque quando eu fiz a minha especialização em saúde coletiva, lá nos anos 1986, né, e entrei no mestrado em 1998, o Consenso de Washington, né? A gente voltou, nós estamos de volta ao debate lá para os anos 80 do Consenso de Washington, que preconizava uma atenção básica, né? Aí se utilizava o termo básica no sentido de mínimo do mínimo para aquela determinada população mais necessitada, né? Então, com a 2979, a gente está literalmente tirando a letra U do Sistema Único de Saúde, porque a questão do único ali é na questão de ser universal. E essa universalidade, ela está francamente ameaçada com essa portaria que está em vigência, Rui. E o pior é que ela está em vigência desde o dia 1º de janeiro do ano de 2020, certo? Nesse momento, aí, os municípios não sentiram essa perda de recursos, porque nós estamos no momento de transição que só vai até o dia 30 de abril.
Então, veja bem, a gente está no meio de uma pandemia, no meio de uma campanha nacional de vacinação de idosos, e, ao mesmo tempo, essa mesma equipe deveria estar fazendo o cadastramento das famílias para evitar perder recursos até o dia 30 de abril. E, ao mesmo tempo, misturado nesse mesmo caldeirão, junto disso tudo, com a pandemia, nós estamos vivenciando a experiência de ter vários profissionais denunciando a falta de EPIs, ou seja, a falta de equipamentos de proteção individual. Nesse sentido, nós estamos permitindo que nossos profissionais de saúde adoeçam, né? Hoje, né, aqui do Rio Grande do Norte, o estado já está com 37% dos casos confirmados são profissionais de saúde. E qual é o grande problema de um profissional de saúde ele estar contaminado? A gente tem um duplo problema. Primeiro, nós perdemos força de trabalho justamente para o enfrentamento da pandemia. Segunda questão, quando ele ainda não está com os sinais e sintomas detectados, ele vai continuar na linha de frente. E ele vai ser um agente patógeno de transmissão, gente. Então, olha o tamanho da bronca que a gente tem nessa atual conjuntura, né? É muito grave, né? É muito grave. A gente lembra que aqui no Rio Grande do Norte morreu recentemente, a terceira vítima foi um profissional de saúde, né? Um técnico de enfermagem. Isso. A gente lamenta todas as vítimas, mas o nosso respeito, a nossa homenagem especial aos profissionais de saúde que não medem esforços, né, que se colocam na linha de frente, muitas vezes estando vulneráveis, né, como você bem lembrou, Oswaldo, sem os EPIs, sem os equipamentos de proteção individual. Né, mas apareceram algumas perguntas aqui. Gente, vocês dois, especialistas, né, com muito tempo de trabalho, de pesquisa, de militância em saúde pública, como vocês avaliam essa história, essas reivindicações, digamos assim, nem sei se podemos falar dessa forma, de retorno ao trabalho? É seguro que a população volte ao trabalho neste momento? Não. Vamos ser bem claros, não. Tecnicamente, a gente precisa deixar as perspectivas de torcida, né? Eu acho que tem muita gente ainda em cima do palanque, fazendo torcida como se a gente estivesse num time de futebol, né? Pensando em duas alas, cada uma fazendo uma torcida para o seu determinado time. Gente, isso não é um campeonato de futebol, não é uma disputa eleitoral. Se nós não fizermos o que recomenda a Organização Mundial de Saúde e a maioria dos países, a grande maioria dos países, aliás, de fazer o isolamento social voluntário, nós vamos ter a pandemia no pior quadro possível, certo? Então, essa é uma questão absolutamente séria, essa não é uma opinião, isso são pesquisas que respaldam essa tomada de decisão. Então, é absolutamente necessário que as pessoas compreendam que o sistema de saúde, da forma como ele é estabelecido, ele não dá conta de atender as pessoas mais graves simplesmente por uma questão numérica, né, Roberval? É uma questão de número de leitos e número de UTIs e o número de respiradores, certo? É uma questão absolutamente necessária que esse contágio, ele vai acontecer no decorrer do tempo, mas o nosso maior aliado nesse momento é justamente o tempo, né? E as ações, como o Roberval colocou lá no começo, que eu achei muito legal, nós precisamos focar em ações de prevenção e de promoção da saúde. Então, aquelas medidas básicas e elementares, movimentar o mínimo possível na cidade, cuidado com a higienização das mãos, evitar os transportes coletivos, evitar as aglomerações, cuidar da sua própria saúde, né? Se alimentar direito, dormir bem, evitar o estresse, né? Por isso, evitar muito tempo na rede social, evitar muito trabalho. Tem muita gente querendo tirar o desconto, né? Fica nessa situação de cobrança e trabalhando muito mais em casa do que trabalhava, inclusive, nos dia a dia, né? Então, esses cuidados são absolutamente necessários e fundamentais para a gente ter uma perspectiva do cuidado de nós mesmos, mas o cuidado com o outro. Nós precisamos praticar o cuidado com o outro. E isso repercute na questão da tomada, da possibilidade, quem tem a possibilidade de ficar em casa, de ficar em casa. Claro que isso não é uma realidade para todo brasileiro, para todo trabalhador, até porque a gente está vendo, né,
a ineficiência e a inoperância do governo federal, inclusive em tomar a decisão de fazer o repasse de recursos para que as pessoas possam ter o que comer no seu dia a dia, né? Existe um problema trágico e concreto que são as tomadas de decisões que estão ficando tardias, né? Na epidemiologia, a gente trabalha com semanas epidemiológicas. Então, o intervalo de tempo, esse intervalo de tempo das semanas epidemiológicas são absolutamente necessárias. A gente não tem, como, né, o ministro Guedes está colocando, que ele vai começar a fazer o pagamento dos R$600 a partir do dia 16, a gente não tem esse tempo. Epidemiologicamente falando, 2 semanas é uma decisão absolutamente tardia, né? Não sei se o Roberval concorda, mas na minha opinião é isso. Bem, eu como sendo bem mais jovem do que o Oswaldo, eu não tenho essa experiência toda dele, exatamente. Agora, algo que a gente poderia pontuar como bastante interessante, eu estava até conversando com o Oswaldo essa semana, há uns 2 dias atrás, exatamente sobre a importância que a universidade tem, inclusive como produção de conhecimento, entre produção da mudança. E quando a gente olha, tempos atrás, o que a gente tem das pesquisas das universidades no nosso país, em relação às epidemias que já ocorreram nesse país, vou citar aqui algumas, acho que o Oswaldo deve se lembrar. 1850, a epidemia de febre amarela no país, nós tivemos uma epidemia que foi concomitante com uma outra que foi bastante danosa para o país, foi a epidemia de cólera, em 1850. E algo que é bastante interessante é quando a epidemia de cólera chegou ao país, ela já era noticiada naquela época, 1850, como uma doença vinda do continente africano, Índia e tudo mais, e tinha sido alertado. Mesmo assim, o país não tomou providências naquela época. E parece que a gente está vendo o filme passar novamente. O que é que aconteceu então no país? Mais uma vez, algumas autoridades médicas foram a público dizer assim, não, isso é um mero problema, né? É apenas, aí começaram a denominar de um outro tipo de doença, só que começaram a acontecer óbitos, a população começou a morrer, e eles não tinham mais como justificar. E o interessante é que eu li, no mesmo parágrafo diz assim, a preocupação começou a aumentar por conta da fragilidade do aparelho de Estado, que não foi eficiente nem rápido o suficiente para conter o avanço da epidemia de cólera naquela época, e diz assim, numa cidade morreram 11 pessoas. Aí mais na frente diz assim, e também morreram 50 escravos do governador da província. 11 pessoas mais 50 escravos. Então os escravos não eram pessoas. Começou a incomodar a perspectiva econômica. Circulação do capital, né, o escravo, força de trabalho, inclusive mercadoria, né, então começou a incomodar. Então, quando começaram a acontecer os óbitos, quando começou a acontecer a perda de vidas, isso começou a incomodar a sociedade, então, tardiamente, o Estado brasileiro ele começou a tomar providências de medidas de proteção à renda. Então, tinha lá, para uma família, ele distribuiu R$1.000 naquela época. Para escravo, né, dá R$500, no máximo R$500 para o dono poder custear a vida desse escravo. E interessante que de tudo isso é comentado, inclusive, nestes trabalhos científicos, o pouco apoio que a sociedade brasileira deu naquela época de fazer quarentena e de fazer isolamento. Quer dizer, são 160 anos atrás que nós tínhamos um comportamento perigoso. Isso se repetiu, Oswaldo deve se lembrar, 1903, né, febre amarela. Exatamente. Novamente. 1904, varíola. 1917 e 18, gripe espanhola. Década de 1970, nós tivemos meningite. Década de 1970, nós ainda tínhamos varíola, só erradicada nessa época. Então, nós vemos o filme voltar por diversas vezes no nosso país e a falta do aparelho do Estado, ele se preparar e debelar, de fato, pela raiz, né? Cortar o mal pela raiz e se estruturar numa política de saúde. Ora, naquela época, década de 1970, a gente não tinha um sistema de saúde organizado como nós temos hoje, a partir da Constituição de 88, né? E outra preocupação, em 1990, nós tivemos a epidemia de cólera e perdemos muitas vidas também. Tínhamos um aparato em termos de equipamentos, de leitos, que foi insuficiente. Foi necessária a implantação de hospitais de campanha, de instalação de leitos emergenciais. E como é comentado aqui, será que a gente sabe quanto custa um leito, uma diária de um leito? Vou só dizer aqui, gente, olha, no mercado privado, um leito de UTI, ele custa aproximadamente R$3.000 a R$3.500.
Um leito de UTI pediátrica e, né, UTI neonatal custa na rede privada, a diária. Estou falando do custo de um dia de funcionamento, cerca de R$ 4.000. Quanto custa esse mesmo leito no SUS? R$ 1.800. E a gente não tem todos os leitos disponíveis para isso. E quando o caso ele começa a ficar na sua fase mais aguda, né? Estamos na fase de crescimento, de ascendência, ou seja, o que é que acontece? Ela é exponencial, não é linear, ela não é uma linha que cresce numa perspectiva, né, segmental reta. Ela é um formato de curva. Então, nessa curva, nós temos um grande número de casos. E se a gente for olhar a quantidade de leitos que nós temos, por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte, 6.000 leitos. 6.000 leitos de quê? Clínica obstétrica para parto. Não é esse o nosso caso. Clínica cirúrgica. Não é esse o nosso caso. Clínica psiquiátrica. Não é esse o nosso caso. Quando a gente vai para os leitos de internação clínica, são muito pequenos. Então, nós não temos capacidade de oferta para enfrentar esta epidemia. Então, esse é um momento severo. Daí, a necessidade das medidas exatamente do isolamento como uma precaução, como uma questão de uma conduta ponderada das autoridades orientarem a sociedade. E, em outros países, nós estamos percebendo que existem medidas restritivas duras dos aparelhos de Estado, né, com multa, com contenção, né, das pessoas, porque são medidas efetivamente consideradas como de resposta sobre as epidemias. Então, por isso que essas medidas são primordiais num momento como esse. Muito bem, isso mesmo, concordo plenamente. E a situação também aqui é bastante complexa, considerando o perfil epidemiológico da nossa população, né? A gente tem uma população com muitas fragilidades, né? Teve aquele estudo do Imperial College de Londres, né? Que faz a análise, mas eles não têm, né, as favelas que nós temos nas periferias, né? Então, nós temos outros determinantes sociais, outras questões, acesso à água, né? A água tratada. A gente tem quase 40% da população que não consegue lavar as mãos tranquilamente na sua rotina. Deficiências, né? Carências nutricionais, alimentares. Exatamente. Né? O perfil da nossa população de idosos também com as comorbidades, né? Com a hipertensão, diabetes, obesidade. Né? Então, são várias questões que se acumulam. Né? E aí, a própria transição epidemiológica que aconteceu na Europa é muito diferente do que aconteceu aqui, porque nós não demos contas de resolver ainda questões, né, como o Robert Ball bem colocou, dessas grandes epidemias que já aconteceram, e a gente convive ainda hoje, né, com tuberculose, com sífilis congênita, gente. Aquela sífilis que é transmitida de mãe para o bebê, que ela é facilmente evitada se o pré-natal for feito a contento, né, e a mãe fizer esse diagnóstico, que é um exame absolutamente barato, no primeiro trimestre, e ela tiver acesso a um antibiótico baratíssimo, que é a penicilina G-benzatina, a penicilina, o antibiótico mais barato que a gente tem no mercado. Então, na verdade, a grande questão e o grande problema da pandemia, né, do coronavírus, é justamente porque, além de todos esses problemas, né, incontáveis que a gente tem na saúde dos brasileiros, junto a isso nós precisaremos, né, de outros leitos que não existem para dar conta da atenção integral para essas pessoas. É um cenário bem preocupante, né, professores? De fato, temos que ficar atentos, né? É preciso tomar cuidado. Eu vou só dar uma passada aqui pelos comentários, né? Muita gente comentando, mandando um alô, Socorro Coelho, né? Gilca, Faustino Pereira, Darlinácio. A gente manda um abraço para vocês que estão na audiência. O Glauco Schultz. Glauco perguntou se a transmissão está sendo só no Facebook. Nessa edição, sim. Vamos avaliar nas próximas se há condição de fazer em outras mídias. Alexandre dos Santos está parabenizando. Valeu, Alexandre. Vocês já responderam a pergunta que o Wellington tinha feito, né, sobre o atraso no pagamento dos R$ 600. Vejam só, né, demorou já era para ter pago há 1 mês, né, há 2 meses até, para preparar, para não deixar a economia mergulhar de vez na recessão, né? E os caras continuam enrolando. Né? Infelizmente, o governo Bolsonaro está sendo muito negligente nesse aspecto. Né? Tem mais uma pergunta aqui que apareceu. A Caroline Maria, né, ela é enfermeira,
ela fez um comentário aqui, faz parte do GH da UFRN. Valeu, Carolina, valeu pela audiência, valeu pela participação. Ela está dizendo que é de muita importância, né, essa discussão, é muito importante trazer propostas, né? Esse cenário nas ABS já me era sabido, ela está dizendo, mas será que com o panorama vivido hoje com a pandemia, não seria oportunidade de fazermos a população se reaproximar do SUS, né, reconhecendo a importância do SUS nesse enfrentamento e valorizar mais os profissionais de saúde, fazer com que esse governo voltasse atrás nessa política de enfraquecer o SUS? Então, pessoal, professor. Quer começar, Roberval? Fique à vontade, colega. Beleza. Caroline, eu concordo plenamente com você, né? Parabéns pela sua atuação, eu acho que é fundamental, né? O debate entre os profissionais, inclusive, né? A gente vem assistindo, não é de agora, né? A gente vem assistindo o sucateamento do Sistema Único de Saúde, a desvalorização do profissional, né? E agora, infelizmente, o governo federal não editou só a 2979. Tem uma portaria ainda mais recente que simplesmente ele propõe a privatização de toda a atenção primária em saúde, né? Ou seja, vai levar para empresas privadas a organização e a atuação desses serviços nos bairros. Gente, isso é de um risco enorme, justamente porque existe uma falta de conhecimento da complexidade que é trabalhar na ponta. Muita gente acha que é uma questão empresarial, e não é. É uma questão técnica absolutamente precisa. Nós precisamos ter tomadas de decisões que precisam ser baseadas em conhecimento científico. E isso você acumula tempo, você acumula muitos anos para você poder dar uma resposta de qualidade para essa população. Aí, nesse sentido, eu advogo que o Sistema Único de Saúde precisa ser um serviço essencial, mais valorizado, e precisa ser instituída uma carreira para o Sistema Único de Saúde. Nós precisamos de profissionais de carreira que atuem exclusivamente, não exclusivamente, mas preferencialmente, toda a sua carga horária naqueles determinados serviços, justamente para que ele possa ter tempo para conhecer os seus idosos, conhecer as gestantes, conhecer as crianças que estão em período de crescimento e desenvolvimento, e que ele possa desencadear o seu conhecimento técnico em ações que vão repercutir na melhor qualidade de vida dessa comunidade, dessas famílias, né? Não é à toa que a atenção básica ela tem muito mais sucesso quando a gente faz o acolhimento de toda a família, e não de indivíduos, e não de sujeitos, né? Por que os planos de saúde têm tanta dificuldade de trabalhar, em especial em momentos como esse de pandemia? Porque eles são... a lógica do funcionamento do sistema privado é equivocada, certo? Eu, enquanto um cidadão que tem um plano de saúde privado, eu escolho os especialistas nos quais eu quero ser atendido. Mas não tem um clínico geral, não tem um médico, não tem uma enfermeira, não tem um dentista que acompanham o Oswaldo enquanto indivíduo, certo? Então, se eu achar que eu preciso ir para um cardiologista, eu vou. Se eu achar que eu preciso ir para um dermatologista, eu vou. Isso é totalmente equivocado. Não sou eu, indivíduo, que devo escolher os profissionais de saúde dos quais eu preciso, e sim um outro profissional de saúde que conheça a mim, e conheça as minhas fragilidades, e conheça as minhas necessidades de saúde, é que deve escolher para onde eu devo ir, né? Então, a lógica de organização do sistema de saúde, se ela for pautada dentro do que está a portaria 2979, que paga, né, como o Roberval bem colocou, ela começa a pagar por procedimento. Então, o grande equívoco já está aí. E a outra questão é justamente que aí ela desvaloriza ainda mais os profissionais de saúde, né? E com esse modelo de privatização, a gente já tem uma realidade que está posta na grande maioria, né, dos grandes centros, mas é justamente de você fazer o contrato a partir de cooperativas médicas, a partir, né, de empresas que terceirizam e, na verdade, não economiza recursos. Na verdade, né, quando você contrata uma empresa privada, a gente tem o exemplo dentro da universidade dos terceirizados. O que ela paga, o que a empresa paga para o terceirizado é insignificante em relação ao que ela recebe da própria instituição pública. Então, é um grande equívoco, né? Na minha opinião, nós precisamos valorizar os profissionais que atuam e investir pesado naquilo que tem de mais primordial em todo o sistema, que é o próprio trabalhador.
seja o educador, seja o profissional que trabalha na saúde, que trabalha no trânsito, seja lá onde for. Esses profissionais, eles precisam ser mais valorizados e eles têm uma função social quando a gente tem um Estado que tem a sua função protetora. A gente precisa aproveitar esse momento de crise para debater qual é a função social do Estado, né? O Estado enquanto nação, o Estado, né, enquanto ministérios, enquanto secretarias e enquanto município. O que você acha, Roberval? E interessante é perceber que, por exemplo, quando a gente tenta enxergar o nascimento, a criação e desenvolvimento dos sistemas de saúde no mundo, sistemas de saúde de base universal, nós sempre vamos perceber que eles são exatamente resposta de manifestações políticas, sociais, democráticas e, sobretudo, populares. Então, é a sociedade que pressiona o aparelho de Estado para que essa política ela venha acontecer. E, de fato, é assim nos sistemas no mundo. Nós vamos tentar perceber, por exemplo, o sistema de saúde inglês, o sistema de saúde francês, o sistema de saúde canadense, o sistema de saúde italiano, o sistema de saúde português. Acabamos de ver, né, o quanto foi afetado o sistema de saúde italiano, né, e em outros países da Europa, né, que estão passando por essa fase trágica dessa pandemia, e nós começamos a perceber que aqueles que têm alguma estrutura, eles mantiveram o seu nível de cuidados, intensificaram e precisaram criar suportes adicionais para dar respostas mais adequadas dentro do cenário da pandemia. E o que é que a gente tem aqui no Brasil? Nós temos muitas vezes uma fragilidade no âmbito da defesa do SUS por parte de nós, população brasileira. Nós muitas vezes não nos enxergamos como defensores do SUS. E, às vezes, até dizendo isso, como profissional de saúde, que fui durante bastante tempo, né, hoje dentro da esfera da docência, mas a gente nunca deixa de ser, né, sobretudo um defensor ativo do SUS, como a gente às vezes coloca, né, o SUS como se fosse para o outro, a gente trabalha no SUS como se fosse para outra pessoa. Não, ele é para mim também. E quando a gente vê isso, é fundamental. Inclusive, gostaria de destacar aqui também, Rui, para os colegas que nos escutam, né, a questão de quanto a universidade trabalha também no âmbito do fortalecimento do controle social. Então, nós temos projetos no Núcleo de Estudo de Saúde Coletiva, né, do qual Oswaldo também faz parte, de fortalecimento do controle social. O que é isso? Fortalecer os conselhos e os movimentos sociais para que eles se apercebam e se empoderem exatamente dessa capacidade de luta em favor do sistema. Então, nós temos hoje uns projetos que são desenvolvidos, inclusive pela Universidade Federal, em conjunto com o Ministério Público do Trabalho, e também com o Conselho Estadual de Saúde do Rio Grande do Norte, para qualificar os membros do controle social. Então, nós agora, mais que nunca, precisamos de uma população instruída, qualificada e com capacidade de luta ofensiva, de fato, para que o sistema de saúde ele seja preservado. Então, agora, mais do que nunca, nós começamos a enxergar produção de vacina, produção de medicamento, produção de álcool gel. Quem é que está fazendo isso hoje? Quem é que está fazendo comunicação, informação? As universidades públicas. Quem está produzindo máscara de proteção? As universidades públicas, né? Então a gente começa a perceber o papel do público, né? Que não é menos Estado, o Estado, ele tem que estar não somente na crise. A gente passa a perceber, cadê o colega Wellington, né? A gente passa a perceber o papel do Estado e do economista na crise. Então estou aqui falando como economista também, aqui, né? Do papel que nós temos nas ciências sociais, né? Inclusive, ou na epidemiologia, que ela bebe também da fonte das ciências sociais para fazer essa defesa. Fundamental. Ou a gente parte exatamente para uma ofensiva agora, porque emenda constitucional 95 está em vigor desde o ano de 2017, um conjunto de emendas constitucionais estão em tramitação no Congresso Nacional, o cenário da pandemia não alterou, vamos dizer assim, o cronograma e a agenda de trabalho do Congresso Nacional. Então, tudo isso está acontecendo de uma forma como se a gente tivesse com a nossa visão meio com a nuvem na frente que a gente não consegue enxergar. O Estado brasileiro, na sua representação dos nossos governantes, eles estão num processo de desmantelamento, de desmonte, como a gente fala agora no financiamento, como a gente pode ver na questão das universidades públicas, né, a redução, contingenciamento de recursos. Então, nós temos um visível ataque, não é? A gente não está sob risco.
está num ataque direto, é Frontal, perigo, né? estamos na zona de perigo, é frontal o ataque, e a gente precisa se aperceber disso, e como no cenário da finalização do período da ditadura civil-militar, lá para os anos, né, meados dos anos 1970, em que o movimento sanitário se organizou melhor, de uma forma mais intensa, nós precisamos desse novo vigor e precisamos dessa nova, vamos dizer assim, dessa nova oxigenação nos processos de lutas sociais. A gente está recebendo muitos comentários, muitas perguntas, pessoal da Bahia, pessoal do Rio Grande do Sul, pessoal daqui do Rio Grande do Norte, né, o pessoal lá do Pará, um beijo, pessoal do Pará. Mas vamos lá, a pergunta que vem da Manuela aqui. Ao mesmo tempo em que as instituições federais de ensino cedem laboratórios, corpos técnicos, profissionais, que estão trabalhando em 2 turnos para o combate ao coronavírus, o governo estuda cortar a jornada e salário dos servidores. Como isso pode impactar na atuação das IFES, né, na luta contra o coronavírus? É quase uma tragédia, né? A gente está vivenciando uma tragédia grega, né? Então, é isso. É aquela história de dar com a mão e tira com as duas, como o Roberval falou, que eu gostei muito da analogia. É isso. Por um lado, a gente está fazendo um esforço, porque nós entendemos um compromisso social da academia, da universidade. Nós fazemos ensino, pesquisa e extensão, né? Nós fazemos o ensino, nós damos aulas, assim como as universidades privadas também fazem, mas nós temos esses outros parâmetros que nem todas, algumas universidades fazem, né? Se a gente olhar o índice de produção científica do Brasil, né, em torno de 5% das universidades privadas fazem também pesquisa. Mas o grande mote, né, a grande questão da pesquisa e do conhecimento tecnológico de ponta, ciência e tecnologia e inovação, na grande maioria, são feitas dentro dos IFs, de fato, né? Então, é um grande contrassenso, né? É muito triste a gente perceber essa intencionalidade do governo, né, de fazer a retirada, de colocar o funcionalismo público, de fato, como o grande vilão da questão, né, e como aquele comentário que o Wellington falou, né, sobre Perdão, tem um motoqueiro sem educação passando aqui. Por um lado, a gente tem a morosidade do Guedes na hora de fazer o repasse para a população de baixa renda dos R$600, mas há mais de 15 dias ele já passou mais de R$1 trilhão para os banqueiros, né? Então, assim, é um jogo de gato e rato, mas a gente não devemos nos desanimar. Ao contrário, eu acho que é no momento de crise que nós mostramos o nosso valor. Quem, de fato, tem um compromisso com a sociedade, quem, de fato, tem um compromisso com um país mais justo e um país que, de fato, se preocupa, né? Eu sou sanitarista, eu atuo no Sistema Único de Saúde desde o meu 2º ano de formado, eu sou dentista de formação, e eu queria responder também, aproveitar, fizeram uma pergunta aqui, a Raquel me perguntou sobre a questão da privatização, né, a proposta de privatização da atenção básica. E aí eu queria falar bem rapidamente sobre a portaria 890, que é do finalzinho do ano passado também, certo? Ela vem praticamente colada com a 2979, certo? E olha o nome bonito, o nome fantasia das portarias sempre são muito bonitos, né? Porque a 2979 é o programa Previne Brasil. E essa anterior é a portaria 890, é o programa Médicos pelo Brasil, certo? Só que aí o que acontece? Ela é uma nova roupagem para o programa Mais Médicos, certo? Só que ela traz atrelada a ela a criação da Agência para Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde. E nessa possibilidade de criação dessa agência, ela justamente faz essa possibilidade de contratação de empresas que vão fazer as ações da atenção primária, certo? E não só isso, atenção para os profissionais, né, que atuam dentro das ações de ensino, pesquisa e extensão, ou seja, os professores da área da saúde. Essas empresas, inclusive, vão fazer os direcionamentos das ações de ensino, pesquisa e extensão dentro do campus da saúde. Ou seja, eu, enquanto professor que atuo, né, no processo de formação dos futuros profissionais de saúde que vão atuar enquanto professor de uma universidade federal, na verdade, eu não vou poder fazer mais minhas pesquisas e minhas atividades de extensão sem ter a chancela dessas futuras ADAPs, que são essas agências que vão
instituir quais são os direcionamentos que interessam a ela e ao mercado, né? Ou seja, aquela minha disciplina que chama Saúde e Cidadania não necessariamente é uma questão de interesse de uma instituição privada, né? De uma empresa privada. Por que eu vou discutir determinantes sociais? Por que eu vou discutir as questões que possam vir a ser polêmicas para uma empresa privada, por exemplo? Pois é, a Raquel até perguntou, Oswaldo, se cabe medida judicial. Olha, considerando o nosso judiciário e esse distanciamento que ele tem, inclusive, do Sistema Único de Saúde e da questão da universalidade, eu acho que cabe mais uma ação política, sabe? Nós precisamos, dentro do Congresso Nacional e dentro do Senado, levar esse debate para os nossos representantes, para os nossos parlamentares, porque eu acho que tem muito parlamentar que não tem nem ideia de que isso esteja acontecendo. Dentro da própria academia, inclusive, né? Eu tenho conversado com nossos pares, conversando com os colegas que são do Centro de Ciências da Saúde, dos departamentos, e a maioria dos profissionais, infelizmente, não tem compreendido o risco em que o Sistema Único de Saúde apresenta nesse momento. O SUS, ele nunca foi financiado a contento, de fato, mas eu acho que ele nunca teve tão ameaçado como está no ano de 2020, com essas últimas portarias que vêm sendo detalhadas pelo Ministério da Saúde. Por isso que eu faço as minhas críticas ao Mandetta, sabe? Muita gente aprovando as ações do Mandetta, muita gente dizendo que foi bom, né? Essas atitudes dele diante do coronavírus, mas eu tenho sérias restrições, até porque está sendo muito tardia, muitas ações dele estão sendo muito tardias, e essa compra de 5 milhões de doses de testes, né, das testagens, elas são absolutamente insuficientes, gente. A gente está falando de uma população de 200 milhões de habitantes, então vai ser muito pouco eficiente essa compra que foi feita. Levando em consideração, Oswaldo, até o próprio protocolo que a gente tem. É interessante que para uma doença respiratória, nem sempre o critério clínico ou o critério clínico não é o mais adequado para a definição de caso de doença. Por exemplo, você está com sintomas gripais, com coriza, com tosse, pode ser Covid? Sim, pode ser, mas também pode ser outra influenza A, B ou outra infecção respiratória. Né? Então, nós precisamos dos testes, até porque, sem teste, a gente não tem como trabalhar o conhecimento epidemiológico para apoiar a gestão. Então, sem teste, primeiro, a gente vai ter uma pessoa com suspeita, que pode ser positiva, ao lado de uma pessoa que está sadia, que vai haver uma cadeia de transmissão muito fácil aí. Então, é fundamental que nós tenhamos testes. Infelizmente, o Brasil está começando a falar mais agora sobre testes. Né? Por exemplo, a potência que a universidade disponibiliza agora para a sociedade, mais 3 mil testes sendo ofertados. Para a gente ter uma ideia, nós tínhamos um período de tempo de 10 dias para receber o resultado da testagem. Agora, isso diminuiu para 2 dias e a tendência é diminuir mais ainda quando a gente tiver uma oferta maior de teste. E olha o protocolo. O material era colhido aqui para fazer o teste, ia para o Pará, né, para o Instituto Evandro Chagas no Pará, para depois voltar 10 dias depois para confirmar, caso sim, caso não. Enquanto isso, a pessoa está naquele momento sintomático ou assintomático, né, ocupando um leito hospitalar e sendo um potencial transmissor do Covid, como também de quaisquer outras doenças. Então, por isso, há que se ter uma preocupação muito forte com a questão do diagnóstico, né? Sem isso, nós não temos segurança para trabalhar numa pandemia de uma doença respiratória grave. Exatamente. Eu acho que estamos concluindo, né? Sim. Nós já estamos concluindo, o nosso tempo já está bem avançado, mas só reforçar, né? A UFMG colocou laboratórios à disposição para diagnóstico dos testes, né? Para colaborar com o diagnóstico, né? A UNB também está contribuindo, a UFBA, a Federal do Rio Grande do Sul, enfim, diversas instituições, a própria UFRN, né? Enfim, as universidades, os institutos federais estão na luta contra essa pandemia, né? É importante valorizar. Pessoal, a gente já está com a hora meio avançada. Tem uma espectadora que tinha até feito a pergunta que tem a ver com essa questão do teste, né? Aí ela tinha comentado, eu tenho a sensação de estar com o coronavírus. A Luísa, lá do Rio Grande do Sul, perguntou. Uma sensação incômoda na pele, um formigamento, né?
isso é o vírus ou é a neurose? A gente só sabe testando, né? A gente só sabe testando. Olha, na verdade, a gente precisa precisamos nos cuidar, né? E tem que ver alguns sites, algumas linhas de atendimento, né? Tira dúvidas, certo? Mas não tem, eu não sou médico, sou dentista de formação, como eu disse, mas esses sintomas não são do coronavírus. Mas claro que é muito importante se apropriar, né? Ter a consulta com um profissional, certo? Mas tem a ver também com a clausura, tem a ver, né, com a gente ficar em casa e a gente acaba procurando, né, enfim, a gente tem questões que podem reverberar na nossa saúde quando a gente está numa situação de maior ansiedade ou de maior estresse, tá certo? Claro, tem que controlar a ansiedade também, né, Oswaldo? Saúde mental, cuida muito, né? Sem dúvida, É verdade, sem saúde dúvida. mental. É isso. Fala, Roberval. Eu gostaria de destacar, além do que foi colocado aqui, por exemplo, dos institutos e das instituições de ensino federal, eu gostaria de destacar também o papel dos nossos sindicatos filiados ao PROIFES, né? Eu visitando a página do PROIFES, eu vi, né, algumas iniciativas super importantes por parte dos nossos sindicatos filiados, na questão social, inclusive, na questão, por exemplo, das cestas básicas para aquelas pessoas que estão em maior dificuldade ou maior vulnerabilidade econômica e social, a questão, inclusive, das universidades entrarem no perfil da produção, inclusive, dos EPIs. Então, as universidades agora estão produzindo EPIs, produzindo álcool gel para disponibilizar sem qualquer custo para a esfera do atendimento público, né? Então, isso é importante, né? O papel, como também os sindicatos estão assumindo este papel, isso é louvável também, bastante interessante, esse processo solidário que está acontecendo no momento, inclusive para outras áreas que não são áreas da saúde, de atenção direta à saúde. Eu gostaria de destacar também o papel aqui do Departamento de Economia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que lançou um manifesto agora recente, agora no dia 31 de março, também resguardando e fazendo, vamos dizer assim, pressão junto aos nossos representantes do aparelho de Estado, medidas que preservem exatamente essa população mais vulnerável. E esse manifesto já foi acatado, inclusive por outras entidades, pelo Conselho Regional de Economia aqui do Estado, e visitando alguns sites, né, de algumas universidades, alguns sindicatos, nós estamos percebendo esse despertar de atacar por diversas frentes. A gente tem que ter um leque exatamente de intervenção num momento como esse. E não podemos esquecer exatamente da manutenção da ordem econômica e social do nosso país, né? Apesar do isolamento, apesar dessa questão da gente ter a preocupação, a precaução em relação ao ciclo de transmissão, né? Ficar em casa, que é fundamental num momento como esse, do crescimento vertiginoso da pandemia, mas principalmente de que forma a gente pode exercer esse caráter humanitário e solidário durante o momento desse da pandemia. Exatamente. É absolutamente fundamental. A gente tem uma parcela, né, uma grande parcela da população, né, que está desempregada ou que está no subemprego e que precisa ganhar o pão de cada dia. Isso é fundamental e é compreensível, certo? O que a gente precisa ter é justamente o cuidado e fazer uma cobrança do compromisso das gestões, né, federal em especial, para que esse repasse chegue o mais rapidamente possível para essas pessoas, né? Não é possível, não é admissível que as pessoas passem fome nesse país, né? E essa situação se agrave ainda mais. Tem gente apostando no cataclisma, apostando justamente no caos. E eu acho que justamente a gente precisa fazer um movimento ao contrário. Quem acredita nesse país de uma forma mais séria, destaque, né? Também. Sim. Um destaque também, nesse estudo que eu estava percebendo em relação à epidemia de cólera em 1850 no país, houve algo super interessante, foi o desabastecimento. Inclusive, o que eles chamavam, uma expressão bem comum às pessoas de mais idade, que era a carestia. Então, houve um aumento vertiginoso de preços, sobretudo de gêneros alimentícios, por questão da baixa oferta. Então, nós sabemos que tem pessoas que estão de plantão tentando capitalizar sobre o cenário da pandemia, sobre qualquer aspecto. Capitalização para a imagem política, capitalização no centro econômico, financeiro. Então, nós temos os inimigos da sociedade, que são totalmente autodeclarados, ou muitas vezes eles são muito contidos, né? São velados. Muita gente que está torcendo contra exatamente essas medidas.
Isso. Bem rapidinho, eu gostaria só de fazer um comentário aqui de uma pergunta que fizeram, Rui, porque eu acho que ela é bastante didática. Beleza, 30 segundos. O Antônio Carlos perguntou sobre o coronavírus, é correto a avaliação que se trata de uma guerra combinada, que combina engenharia genética e inteligência artificial. Não, gente, não é. Isso é fake news, certo? Vamos ser bem claro. Vírus como o coronavírus, não é à toa que ele é o coronavírus 19, certo? Ou seja, ele é de uma família muito antiga de vírus que já são largamente conhecidos pela ciência, tá certo? Era esperado, de tempos em tempos são esperados ciclos virais. Por isso que é fundamental a gente ter um sistema robusto de saúde pública, de vigilância sanitária e de aparatos tecnológicos que a gente possa dar a resposta o mais rapidamente possível. Por isso que a gente percebe tanta discrepância, por exemplo, em países que já estão mais preparados para isso. O exemplo da Coreia, né? A Coreia do Sul teve uma grande pandemia que não chegou até aqui a gente, lá no ano de 2015. Depois dessa pandemia, eles tomaram uma decisão política e administrativa, que eles não permitiriam que outro agravo de saúde tão grande como esse acontecesse lá. E para isso eles estavam preparados. Então, o Brasil precisa investir em ciência e tecnologia, precisa investir em educação e em tecnologia de ponta, para que a gente possa, num futuro de uma próxima pandemia, ter reagentes, ter descentralizada a produção de EPIs, ter descentralizada a realização de exames, porque isso vai passar, né? A pandemia é um grande problema, mas ela vai passar. E outras pandemias virão, como o próprio, né, Roberval trouxe aqui. Nós temos vários históricos na nossa história anterior do Brasil. O grande problema do Brasil é que nós ainda não aprendemos as lições ruins. E aí, quando a gente não aprende com a lição, a história se repete, infelizmente. Mas vamos lá, sem perder as esperanças. Eu acho que nós precisamos dar mais credibilidade para o conhecimento científico, para os nossos profissionais, para os nossos professores, e parabéns pelo PROIFES Federação da Comunicação, em nome da comunicação, né, que nos propiciou esse espaço para o debate, que eu acho que é fundamental a gente trazer informação e conhecimento sério nesse momento. É isso, pessoal. A gente agradece a quem esteve aí na audiência, né? Gilca, Jana, Wellington, Alexandre, mandou comentário, Glauco, Darlio, muita gente, Socorro, Caroline, tivemos uma boa repercussão, pessoal de São Paulo, a Matilde mandou comentário. Matilde, você tinha perguntado, esse conteúdo vai estar disponível na página do PROIFES, tá? Então, vocês vão poder utilizar depois, vão poder acessar, consultar. Tá? Lembrando que isso é uma série, né? PROIFES vai repetir essas lives, sempre trazendo informação, porque a gente tem que combater, na verdade, duas pandemias, né? De um lado, a pandemia do corona, do outro lado, a pandemia da ignorância, da desinformação, né? Que muita gente está utilizando para lucrar, né? Muita gente lucra em cima da ignorância alheia. A gente agradece a Bruna Oliveira, Ana Carolina Soares, que estão na produção dessa live, né? Gilca Pimentel. Então, lembrando, na próxima semana, mais uma live do PROIFES, né? Estamos chegando ao final. Valeu a participação de todos. Valeu a audiência. Estaremos aqui com vocês pelo Facebook. Um beijo, pessoal. Valeu. Até a próxima. Obrigado, um abraço. Um abraço a todos. Valeu. Valeu, professor Oswaldo. Valeu, Valeu, Rui. Valeu, Roberval. Obrigado demais. Um abraço. Obrigado. Um abraço.